Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula anterior e na aula passada e na aula retrasada, eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Na aula retrasada foi uma tarefa de casa e na aula passada eu deixei uns exercícios no plural para vocês fazerem. Então hoje a gente vai corrigir essas duas tarefas e a gente vai finalizar também o módulo 19 da apostila, tá? Que acho que faltou só mais um exercício ali para terminar e o exercício do teste, tá bom? Eu vou fazer igual eu estava fazendo nas aulas anteriores. Ao invés de filmar a lousa, eu vou filmar a apostila, o caderno para fazer junto com vocês, tá bom? Corrigir aí o que vocês fizeram em casa, tá? Então, pega aí já a apostila de vocês, abram na página 444, que a gente vai começar corrigindo a tarefa de casa da aula retrasada, tá bom? Essa primeira questão aí, a número 7, ela vai ficar um pouco tortinha, tá? A filmagem, porque eu vou ter que filmar a apostila e o caderno junto, tá bom? Mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar direitinho. Ele fala assim, ó, um triângulo EFG tem lado FG medindo 5,5 centímetros e os ângulos FG medindo alfa e beta. Então, esse aqui vai ser o ângulo F e esse aqui é o ângulo G, tá? Aí, na letra A, fala assim, desenhe no caderno o segmento FG. Então, a gente vai desenhar um segmento FG. Qual que é a medida dele mesmo? 5,5 centímetros, né? Então, a gente vai colocar aqui ele medindo 5,5 centímetros. Então, com a régua de vocês, meçam aí 5,5 centímetros e marca o ângulo F e o ângulo G. Aí, na letra B, ele fala assim, transporte os ângulos de medida alfa e beta para o segmento FG, de modo que o primeiro fique com o vértice em F e o segundo em G. Então, vocês aprenderam já a fazer o transporte de ângulos, né? Então, ó, põe a ponta seca ali no seu ângulo do alfa e desenha um arco, tá? A medida desse arco pode ser a que você quiser, tá? Então, desenha ali o seu arco. Com essa mesma medida, você vai desenhar lá no seu ângulo F, no seu vértice F, tá? Então, põe a ponta seca lá no F, não mexe na abertura do compasso e desenha lá o seu ângulo. Tá? Agora, a gente vai voltar para a apostila. E o que a gente vai fazer? A gente pode chamar, de repente, esse encontro aqui de M e esse aqui de N. A gente vai abrir o nosso compasso, essa medida, MN. Então, põe a ponta seca no M e abre o compasso até o N, tá? Aí, com essa medida, você vai vir no caderno. E aí, você vai colocar ali no seu arco, ó. Então, põe ali no encontro do arco com a reta, com o segmento, né, ali. E marca essa abertura aqui, ó. E aí, elas se encontraram aqui, né? O meu deu quase no finalzinho do arco. Se o arco de vocês viesse mais pra cá, tá? Então, encontrou ali. Agora, vocês vão fazer essa semi-reta aqui. Então, só traçar, ó, do F até aquele ponto. Pode fazer grande, tá? O espaço que vocês tiverem aí pra fazer. Certo? Agora, a gente vai transportar o ângulo beta aqui pro nosso ângulo G. Coloquem, então, a ponta seca do compasso ali no vértice do seu ângulo beta. Aí, abre o tanto que vocês quiserem o compasso, tá? Eu vou abrir um pouquinho mais, porque esse ângulo ele é muito pequeno, tá? Então, ó, abre assim e marca ali o arco, tá vendo? Com essa mesma abertura, vem aqui no vértice G e constrói esse arco. Ficou bem grande, né? Tá? Volta agora ali. Aí, você pode chamar aqui, de repente, ó, de O e P. Então, põe a ponta seca no O ou no P, né? E abre ali, ó, de um vértice até o outro, tá? Com essa abertura, vem aqui nesse encontro aqui do arco com a semi-reta e marca aqui o seu arquinho. Pronto, aqui eles se encontraram, tá vendo? Agora, a gente vai ligar esse vértice G até aquele ponto. Ele não quer construir um triângulo? Então, a gente vai chegar ele até ali naquela reta para construir o nosso triângulo, tá? Então, vamos ligar, ó, esse ponto ali até lá na reta. Tá? Ele tem que sair aqui do vértice G, passar por esse ponto que a gente construiu e chegar ali.
Pronto, transportamos. Ele fala que o nome do nosso triângulo é EFG. A gente já tem o ângulo F, já tem o ângulo G, só falta o E, né? Que é esse daqui. Então, pronto, construímos o nosso triângulo E, F e G, tá? A número 8, ela fala assim: a figura a seguir é formada por triângulos isósceles congruentes entre si. Então, tá vendo que ele tem triângulos isósceles aqui, ó? Esse verde é um triângulo isósceles, o rosa, o azul. O que é um triângulo isósceles mesmo? É quando ele tem dois lados iguais e o terceiro é diferente, tá? Aí na letra A fala assim: calcule a medida dos ângulos internos desse triângulo, desses triângulos, né? Então ele quer a medida desses ângulos aqui, ó, desse ângulo e desse ângulo. O que acontece? Ele não é isósceles, então a gente sabe que a medida desse ângulo aqui é igual desse ângulo aqui. E esse aqui vai ser diferente. A medida desse ângulo é igual a esse. Tá vendo que, ó, essas medidas aqui todas são iguais? Quando a gente tem uma circunferência completa, ela mede quantos graus? 360. Então, se a gente dividir 360 pela quantidade de ângulos de triângulos que nós temos aqui, a gente vai descobrir quantos graus tem cada ângulo desses triângulos, tá? Então, vamos contar aqui começando do azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 triângulos aqui, não tem? Então, se a gente fizer 360 dividido por 12, a gente vai descobrir quantos graus mede cada um desses ângulos. A gente pode pegar o 36, que vai dar por 3, né? 3 vezes 12, 36. 36 menos 36, 0. Abaixamos o 0 não dá para dividir por 12, a gente coloca ele aqui. Então, os ângulos iguais do nosso triângulo, ele mede 30 graus, certo? E quanto que vai medir agora esse ângulo aqui, ó? Tá vendo que esse ângulo aqui é igual a esse que é igual a esse? A gente não tem 3 ângulos iguais aqui? E se eu somar todos eles, não vai dar 360? Então, é só a gente fazer 360 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3, ficou 0. Abaixamos o 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6, vai ficar 0. E abaixamos o 0 e colocamos o 0 aqui. Então, aqui vai medir 120 graus, tá? Então, lá na letra A, onde ele fala assim, calcule a medida dos ângulos internos desse triângulo, você pode colocar 30 graus e 120 graus, tá? Aí na letra B, ele fala assim, sabendo que os lados menores de cada triângulo medem 3 centímetros, construa no caderno um triângulo congruente aos triângulos da figura. Bom, se eu olhar aqui esse triângulo azul, ó, quem que é os lados menores? Esse e esse. Então, ó, aqui mede 30 graus, aqui mede 30 graus e aqui mede 120. Então, eu vou ter que fazer esse lado de 3 centímetros, vou ter que fazer um ângulo de 120, esse lado de 3 centímetros, que eles são iguais, né, porque é isósceles, e aí eu construo esse lado aqui, tá? Então, eu vou pegar meu caderno pra gente fazer juntos. O nosso triângulo isósceles lá, eu vou desenhar ele à mão livre aqui antes, tá? Ó, o que acontece? Ele é assim, né, mais ou menos. Aqui tem o ângulo de 120 graus, né? Os de 3 centímetros, eles estão aqui, ó. Estão entre esse ângulo de 120 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 centímetros, vou desenhar o ângulo de 120 graus e vou desenhar 3 centímetros, tá? Então, vamos lá, ó. Pega a régua de vocês e marca aí. Na verdade, já fizeram isso, né? Era tarefa de casa, mas quem não fez, faz aí, então, ó. Marca 3 centímetros, uma semi-reta, né? De 3 centímetros. Ela é bem pequenininha mesmo, né? Aí, agora, a gente vai construir o ângulo de 120 graus. Como? 120 não é 60 mais 60? A gente sabe construir o ângulo de 60, então é só a gente fazer ele 2 vezes. Então, ó, abre aí o compasso tanto que vocês quiserem e marca o arco. Esse arco vai ter que ser grandinho, né? Porque 120 graus vai ser um ângulo grande, né? Com essa mesma abertura, vem aqui no encontro dessas duas e marca aqui, ó. Uma vez, dá 60 graus. Aí, vem aqui onde daria os 60 graus e marca mais uma vez. Então, aqui é onde vai dar os 120.
Aí pega o lápis e marca desse ponto até aquele ali. Vai dar os 120. Aqui eu tenho 3 centímetros. Aqui eu também vou ter que ter 3 centímetros. Então, pega a régua e mede ali 3 centímetros. Ó, o meu deu 2,5, né? Então, vamos prolongar ali até dar 3 centímetros. Pronto, cheguei no 3 centímetros. Agora, eu posso apenas ligar um ponto com o outro. Eu não preciso construir o meu ângulo de 30 graus. Se eu ligar esses dois aqui, ó, eu fico a mão na frente, né? Mas eu só liguei esses dois pontos com a régua. Se eu ligar, ele já vai ter os 30 graus, tá? E aí, eu construí o meu triângulo isósceles. Ele ficou virado, não tem problema, tá, gente? Se você virar ele ali. Se você olhar, por exemplo, os triângulos verdes, ó, ele tá viradinho também, ó. O triângulo verde aqui, ó, ele tá viradinho, tá? Então, ele não tem lado certo, tá bom? Então, tá feito aí, então, a número 8. Vamos agora fazer a número 9. A número 9 fala assim: é dado a seguir um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus, né? Então, é dado a seguir um ângulo agudo de medida alfa. Aí, na letra A, fala assim: transporte o ângulo dado para a semirreta AB. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente estava fazendo aquele outro, lá o número 7, né? A gente vai pegar o compasso e aí a gente vai colocar a ponta seca ali no vértice, tá vendo? Desse ângulo. Aí, pode abrir o tanto que vocês quiserem e marca aí esse arco. Essa mesma medida vai ter que vir pra cá. Deixa eu trazer pra cá. E vamos fazer o nosso arco aqui no vértice A. Vou voltar aqui. Agora, eu vou colocar a ponta seca aqui no encontro do meu arco com a minha semirreta e vou abrir ali. Se quiser dar nome para esses encontros, pode dar, tá? Eu não vou colocar no meu nome. Abre aqui. Com essa mesma abertura, a gente vai lá para esse arquinho que a gente fez e vamos colocar ele aqui. Marcamos ele aqui. E aí, a gente vai ligar esse ponto com esse aqui. Pronto. Eu liguei ali, né, o meu ponto A com esse aqui e construí. Então, esse aqui é o meu ângulo alfa, tá? Que eu transportei. Aí, na letra B, fala assim: construa um ângulo de medida 2 alfa, que tem o vértice em A e tal que um de seus lados seja a semirreta AB. Então, a semirreta AB tá aqui, o vértice vai ser aqui. Eu vou ter que construir o ângulo 2 alfa. Como que eu faço isso? Eu já não construí o ângulo alfa aqui? Ele não tá aqui? Para construir o ângulo 2 alfa, é o alfa mais o alfa. Então, eu vou pegar o ângulo alfa que tá aqui e vou construir ele agora aqui em cima. Então, é só eu pegar essa medida aqui de alfa, tá vendo? Essa medida aqui, colocar a ponta seca agora aqui e marcar o ponto, o encontro dos arcos e ligar esses dois pontos, o A com esse que eu acabei de descobrir aqui. Pronto, ó, aqui eu tenho o alfa e aqui eu também tenho o alfa. Alfa mais alfa, 2 alfas. Na letra C, fala pra gente escrever uma estratégia, dado um ângulo agudo de medida alfa, construir um ângulo de medida 2 alfas. Então, a estratégia é essa que a gente fez agora. Então, como que você pode escrever isso? Você pode colocar, desenhe o ângulo alfa, e aí, utilizando agora essa semirreta aqui como a semirreta base, desenhe mais uma vez o ângulo alfa. E aí, nós temos 2 alfas, tá? A número 10 fala assim, ó. Usando um programa de computador, Fernando construiu um triângulo ABC. As instruções dadas ao programa e o triângulo são mostradas a seguir. Cada instrução está escrita da mesma cor do efeito obtido no desenho. Então, ó, ele fala assim: partindo do ponto A, caminhei 5 centímetros em linha reta até o ponto B. Então, ó, ele saiu aqui do A e ele caminhou 5 centímetros para cá. Ele girou um ângulo de 120 graus, então o ângulo externo aqui tem 120 graus para a esquerda. E caminhou 6 centímetros em linha reta até o ponto C. Aí, aqui no ponto C, ó, o ângulo externo, então ele girou, ó, em linha, girei até ficar de frente para o ponto A. Ele não fala quantos graus, né? Só fala que ele ficou de frente para o A. Então, ele caminhou até o ponto A.
Aí ele fala aqui, são dados a seguir as instruções que devem ser fornecidas a esse programa para desenhar o quadrilátero DEFG. Então, a gente vai desenhar esse nosso quadrilátero. Ele fala pra gente usar régua e esquadro. O meu esquadro, ele sumiu. Eu não sei onde ele tá, né? Então, eu vou usar o meu transferidor. Vocês também podem usar o transferidor de vocês, tá? Ou o esquadro, tanto faz, tá bom? A gente vai conseguir construir esse quadrilátero da mesma forma, tá bom? Ele fala assim, ó. Partindo do ponto D, caminhei 100 centímetros em linha reta, chegando ao ponto E. Então, eu vou marcar aqui um ponto D e eu vou fazer uma linha reta agora para chegar e tem que dar 6 centímetros, tá? Então, eu vou ligar aqui do D até ali o 6. E aí, o 6, ele vai ser o nosso ponto E. Gire um ângulo de 135 graus para a esquerda. Então, agora eu vou colocar aqui o meu transferidor no meu ponto E. E eu vou colocar 135 graus. Vai ficar difícil aqui por causa desses negócios aqui, verde, tá? Mas, vou tentar fazer aqui. Ó, 135 graus. Vocês não vão conseguir ver aí? Ó, tá vendo ali o 135, ó? É aqui, tá? Vou marcar ali os 135 graus. Pronto, marquei aqui os 135 graus. Aí ele fala assim, caminhe 6 centímetros linha reta chegando ao ponto F. Então, do E, eu vou caminhar 6 centímetros. Aí eu vou ter que colocar na direção ali daquele ponto, tá vendo? Vai passar dele. Mas vai ter que passar em cima dele, tá? E aí a gente vai caminhar 6 centímetros. Então, vai ser isso aqui, né? Ótimo. Aí ele fala assim, gire um ângulo de 90 graus para a esquerda. Então, a partir daqui... Ah, tá, esse aqui é o ponto F. A gente vai ter que girar um ponto de 90 graus. Então, ó, vou pôr o meu transferidor aqui. E 90 graus tá aqui, né? Então, giramos aí um ângulo de 90 graus. E a gente vai caminhar 2,5 centímetros na direção ali do 90 graus, tá? Pronto. Aí ele fala, caminhe em linha reta até chegar no ponto D. Então, aqui até o ponto D. Aqui é o vértice G, né? Prontinho. Tá aí o nosso quadrilátero, ó. 1, 2, 3, 4 lados. É assim que ele tem que ficar, tá bom? Agora, a gente vai corrigir aquela tarefa da aula passada, tá bom? Que eu deixei lá no plural para vocês fazerem. Ele fala assim, ó, número 1, construa um ângulo de 60 graus. Então, a gente vai construir... Aí eu deixei lá a informação que vocês só podiam usar régua e compasso. Não podia usar o transferidor, tá? No meu caso aqui, eu tô usando o meu transferidor como régua, tá? Eu não vou usar ele para medir os ângulos. Então, como que a gente faz um ângulo de 60 graus mesmo? A gente desenha uma reta qualquer. Aí, a gente põe a ponta seca do compasso no nosso vértice. Abre o compasso tanto que a gente quiser e fazemos ali um arco. Com essa mesma abertura, a gente vem nesse ponto aqui e desenha um outro arco. Aí, nós tivemos aqui um pontinho. E vamos ligar o nosso vértice com este ponto. E nós vamos ter exatamente um ângulo de 60 graus, tá? Talvez fique um pouco torto igual o meu, né? Porque a ponta do lápis ela é um pouco grossa, do grafite do compasso também, tá? Mas tá ali feito o nosso ângulo de 60 graus. Agora, ele quer que a gente faça na letra B um ângulo de 30 graus. Eu vou aproveitar esse meu ângulo de 60 para fazer um de 30. Por quê? Como que a gente constrói um ângulo de 30 graus? O de 60 a gente já construiu aqui. 30 não é metade de 60? Se a gente traçasse a nossa bissetriz aqui, ela ia dividir esse ângulo ao meio. Ia ficar quantos graus para cada lado? 30. Então, é só a gente fazer a bissetriz. Como que faz a bissetriz? Você teria que fazer um arco ali no seu ângulo, mas a gente já tem esse arco aqui, né? Então, se você tá fazendo um outro desenho, faz de novo esse arco. Se você tá reutilizando a sua letra A, então já tá feito o arco.
Põe a ponta seca no encontro do arco com a reta. Abre ali o seu compasso quanto você quiser. Quanto mais longe, melhor vai ser, tá? Pra ficar mais exato ali o seu desenho. Aí, marca um arco ali, tá? Ali em cima. Põe a ponta seca no outro encontro ali do arco com a reta e traça ali o seu arco. Pronto. Encontrou ali os dois arcos. Agora, vai juntar esse encontro dos arcos com o seu vértice. Prontinho. Está aí o seu ângulo de 30 graus. Aqui tem 30 e aqui tem 30 também, tá? Agora, ele pede pra gente construir um ângulo de 90 graus. Para construir de 90 graus, não tem como a gente utilizar esse desenho. Na verdade, até daria, né? Se eu construísse mais um de 30 aqui, daria. Mas vai ficar muito poluído, então eu vou fazer outro desenho. O nosso ângulo de 90 graus, ele também pode ser a bissetriz de um outro ângulo. Que ângulo que é esse? Pode ser a bissetriz do nosso ângulo raso, que é o nosso ângulo de 180 graus, né? Então, desenha aí um ângulo de 180 graus. Como que faz? É só fazer uma reta, né? Uma semi-reta, na verdade. E aí, agora a gente vai fazer a bissetriz dele. Então, ponta seca no vértice. Na verdade, o mais fácil é você colocar a ponta seca no meio da sua reta, do seu segmento aqui, tá? Então, ó, porque senão ali vai ter que prolongar, ó. Se eu colocar aqui, eu vou fazer o meu arco do tamanho que eu quiser. Então, vou fazer um arco aqui, ó. Agora, tá vendo que ele encontrou aqui e aqui? Eu parti desse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto A, tá? Eu parti daqui e fiz esse encontro aqui. Eu ponho a ponta seca em um dos encontros e marco ali um arco. Ponho a ponta seca no outro encontro e marco ali outro arco. Eu vou aumentar aqui, prolongar só para vocês enxergarem melhor. Pronto, ó, aqui é o encontro. Então, eu vou traçar o A até esse encontro. E eu tenho aqui o meu ângulo de 90 graus. Esse é um jeito de fazer. Eu podia ter começado fazendo daqui, daí eu ia prolongar essa minha reta. Eu podia fazer um de 60, outro de 60, traça a bissetriz de 60 que ia dar 30 e fazia 90, tá? Tem diversas formas de fazer. Eu escolhi fazer desse jeito, tá bom? Essa aí é a letra C. Agora a gente vai fazer o número 2. A número 2 fala pra gente construir um triângulo equilátero de lado de 5 centímetros. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, ele também vai ter todos os ângulos iguais. E qual que vai ser a medida desses ângulos? 60 graus, né? Vocês já aprenderam isso. Então, vamos lá. Vamos desenhar um lado ali de 5 centímetros. Que ele fala que tem que ter 5 centímetros, né? E aí, a gente vai fazer agora... Vamos chamar de AB. A gente vai fazer 60 graus, um ângulo de 60 graus aqui no A. Como que faz? Um jeito de fazer, eu poderia transportar aquele meu ângulo de 60 graus que eu tenho lá em cima. Ou eu poderia construir, né, aqui de novo. Vocês escolhem o que vocês querem fazer, tá? Então, ó, faz ali o arco com a mesma medida, marca ali. Pronto. Qual que vai ser o tamanho dessa minha semi-reta? 5 centímetros, né? Eu quero um triângulo com 5 centímetros. Então, eu vou ter que juntar esses dois pontos e vou ter que continuar ela até os 5 centímetros. Pronto. Eu preciso fazer aqui um ângulo de 60 graus? Não, eu posso simplesmente encontrar essas duas retas, ó. Que aqui automaticamente já vai sair o nosso ângulo de 60 graus. Deixa eu medir aqui pra vocês, ó, pra vocês verem com o transferidor. Olha lá. Quando a gente mede daqui pra cá, ó, a gente tem que olhar os ângulos de fora, tá? Então, ó, 60 graus ali, tá vendo? E aí, se eu medisse esse daqui também, que pode ser o nosso vértice C, né? Ele também vai medir 60 graus. E tá aí feito o nosso triângulo equilátero. Agora, a gente vai construir um quadrado com a medida do lado que a gente preferir. Eu vou escolher fazer de 5 centímetros também, tá? Que eu acho que vai ficar um tamanho bom e vai caber aqui do ladinho. Então, o quadrado, como que a gente vai fazer? A gente vai desenhar
Na verdade, eu vou fazer de 4 centímetros, senão ele vai ficar muito grande. Vou desenhar, então, uma semi-reta de 4 centímetros. E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que, nesses pontos aqui, ó, A e B, construir ângulos de 90 graus, né? Porque o quadrado não tem ângulo de 90 graus. Então, como que a gente faz o ângulo de 90 graus? Ó, eu vou fazer um arco aqui. E eu vou prolongar essa minha reta pra cá, ó. Vou prolongar ela aqui, tá? Então, eu sei que ele encontrou aqui e aqui. E aí, a partir desses encontros, eu vou fazer os nossos arquinhos ali em cima. Um aqui e um aqui. E aí, pra gente subir essa semi-reta aqui, ela vai ter quantos centímetros? 4, né? Porque o nosso quadrado tem todos os lados iguais. O nosso quadrado de todo mundo, né? Todos os quadrados têm os 4 lados iguais. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto D, tá? Porque o C vai ficar aqui desse lado. Mesma coisa eu vou fazer aqui, então, ó. Vou fazer o arco aqui. Vou prolongar a minha reta pra cá. Tá? E aí, vou fazer os meus arquinhos lá em cima. Um aqui. E o outro aqui. E vou subir ali 4 centímetros. Pronto. Eu acho que eu subi demais. Até aqui. Vai ser o meu ponto C. E agora é só eu juntar esses dois pontos aqui, ó. Tá? O C ficou um pouquinho mais pra cima, tá? E tá aí o nosso quadrado, né, de lado qualquer. Então, vocês podiam fazer de 3 centímetros, 5. E tá aí o nosso quadrado, tá? Então, cada ângulo do quadrado, ele mede 90 graus, tá bom? Eu vou enviar 2 vídeos pra vocês. Então, assim que vocês terminarem de assistir esse com as correções, já assiste o próximo, que eu vou terminar o capítulo 17 com vocês, tá bom? Que falta só, acho que 2 exercícios pra gente terminar, tá? Então, termina de assistir esse vídeo e já assiste o próximo pra gente terminar ali o capítulo 17.